Deus. Meu amado irmão, hoje eu venho mostrar para você sobre os instrumentos de tortura da Idade Média. O que a Igreja Católica, perseguindo o que ele chamou de protestantes, o Papa, perseguindo o que ele chamou de protestantes, inventou um monte de instrumento de tortura para matar, para queimar na fogueira o que ele chamou de protestantes. E um monte de museus hoje guardam muitas dessas relíquias da Inquisição. Aqui atrás você está vendo nesse filme, e hoje eu quero mostrar para você vários documentários sobre isso, sobre os museus que guardam até hoje as marcas da Inquisição. Ou melhor, o que o Papa, em vez de ser um pastor pregando a palavra, o que ele fez para perseguir, para matar milhares e milhares de cristãos na fogueira, e nesse tipo de instrumento de tortura que você vai ver aqui. Eu quero que você acompanhe conosco, porque nós temos feito muitas pesquisas, viu? Em livro, em DVD, escrevemos um livro agora com o tema O Lado Oculto do Vaticano, para mostrar por que Bento XVI renunciou e por que um Papa jesuíta entrou no cenário mundial. Os jesuítas, meus irmãos, foram os homens que usaram esse instrumento de tortura aqui na Idade Média, viu? Para perseguir, para matar, para torturar, e tem feito isso desde o ano 1540. Eles têm torturado multidões em muitos países. Eu quero que você acompanhe comigo para você ver o que a Igreja Católica, inventando um monte de idolatrias, um monte de doutrinas contra a própria doutrina cristã, tem trazido uma mentira para enganar o povo. E enquanto isso, tem deixado esse rastro de sangue no decorrer da história. Que tipo de pai, que o Papa quer dizer pai espiritual, que tipo de pai é esse que mata? Centenas de papas fizeram isso, irmão. Centenas, viu? Porque até hoje são mais de 200 papas que entraram no catolicismo romano. E mais de 100 deles fizeram isto aqui. Queimaram multidões, inventaram máquina de tortura terrível, e eu quero te mostrar já sobre isso, principalmente sobre o tema os jesuítas. Quem são os jesuítas? Porque um Papa jesuíta está no comando do mundo hoje. Acompanhe conosco, primeiro, as barbaridades que a Igreja Católica fez, e já você vai começar a entender o que é um Papa jesuíta, porque Francisco hoje é um Papa jesuíta. Agora está aí, irmãos, um outro livro que nós publicamos agora, que tem o tema O que está oculto na maçonaria. Aí você vai ver a pirâmide maçônica, e você vai ver quem está no topo desta pirâmide maçônica. O grau 33 da pirâmide maçônica do rito de York pertence ao Vaticano, os Cavaleiros Templários, tá bom? Depois, o segundo, a Ordem de Malta e a Ordem dos Cavaleiros da Cruz Vermelha. Todas essas ordens pertencem à maçonaria, e elas pertencem ao Vaticano. Então o Vaticano, dentro da maçonaria, é um dos assuntos deste livro, assim como muitos pastores dentro da maçonaria. E a maçonaria que tem feito as grandes guerras. A maçonaria fez a primeira, segunda guerra, fez a Revolução Francesa, fez a Revolução Civil dos Estados Unidos, a Guerra Civil, e vai fazer a Terceira Guerra Mundial. E o pior, muitos pastores estão na maçonaria sem saber o que é maçonaria. Esse livro nosso, que está oculto na maçonaria, de 100 páginas,
muita página colorida, muita coisa, muito testemunho. Aqui o emblema da Inglaterra, da maçonaria da Inglaterra, tá? Esse homem aí, ele foi um maçom do grau 90, escreveu esse livro Além da Luz, para testemunhar. Então aí você vê vários testemunhos de gente que foi dos altos graus da maçonaria, dizendo por que um pastor não pode ser maçom, porque um cristão jamais deve ser maçom. Então adquira este livro e principalmente estudar os símbolos, porque esses símbolos estão na maçonaria, o que representa esses símbolos na maçonaria, tá bem? Então adquira e você vai descobrir. A nova ordem mundial está tudo pronto, e a maçonaria, que pertence ao Vaticano, é a propulsora, a válvula propulsora da nova ordem mundial. Fuja disso enquanto é tempo. Esse daí agora é nosso próximo livro, que tem o tema O que está oculto no Vaticano. Aí é para falar sobre os jesuítas, aí é para falar sobre a nova ordem mundial, mas principalmente o Papa como um instrumento principal da nova ordem mundial, o Papa na maçonaria, o Papa como cabeça da maçonaria, como os Illuminati entraram no Vaticano. Você vai ver aí vários ex-grau 33 da maçonaria falando sobre o Papa na maçonaria, e principalmente você vai falar de jesuítas, ex-padres jesuítas, falando como os jesuítas se infiltraram na maçonaria e como hoje os jesuítas são líder da maçonaria no mundo todo. Por que Papa Francisco, maçom, está hoje no controle da igreja? Primeiro, olha isso bem aí, na praça de São Pedro, dentro do Vaticano, onde o Papa reza a missa, está um obelisco. Está ele bem aí, ó. Toda foto que você tirar, todo filme que você tirar do Vaticano, você vai ter que encontrar essa estátua, esse poste de mais de 30 metros de altura. Nada mais é do que um ídolo do Egito que a maçonaria usa, que cerca de 500 anos atrás entrou no Vaticano. O obelisco, que é também chamado de o pênis do deus Horus. Então já sabe por que o homossexualismo está instalado dentro do Vaticano, no meio dos cardeais. Você vai ouvir falar aí, dentro desse livro, sobre a pedofilia gigante que está no meio dos cardeais. Você vai falar da sauna gay, dentro desse livro, que o Vaticano comprou agora, perto da eleição do Papa Francisco. A maior sauna gay da Europa está dentro do Vaticano, pertence aos cardeais. Então, meu irmão, o negócio está muito sério. Adquira esse livro nosso aí, com 126 páginas, O que está oculto no Vaticano. Você vai ver muitos historiadores do passado e do presente falando: o Vaticano é um centro de corrupção gigante, de assassinato gigante. O maior roubo do planeta Terra tem sido feito pelo Vaticano. Os homens mais ricos do mundo são os papas, principalmente jesuíta. Cuidado, lê esse livro e você vai descobrir por que estamos pregando. O Vaticano está armando um grande laço contra a humanidade. Adquira esse livro. Glória a Deus. Agora eu quero falar para você sobre esse outro tema. O Papa é chamado de Sua Santidade. Há centenas de anos inventaram esse tema para o Papa, porque dizem que ele é super santo, infalível. Mas aqui nessa parte você vai ver muitos historiadores investigaram a vida desses homens. Centenas de papas deixaram seus rastros na história como homens pedófilo, satanista, homossexual,
matador de gente, ladrão, tudo que tu imaginar que um ser humano perverso, ímpio possa ser, a maioria desses papas foi. Então eu quero que tu veja que um papa é apenas um poder político, ele não é um pastor, porque se ele for um pastor, ele tem que ser santo, porque a palavra santo quer dizer separado, somente para Deus. Santo quer dizer separado do pecado, separado da idolatria. Só aí você já está vendo que o Vaticano ensina que você tem que adorar Maria, Pedro, Paulo, João, Antônio. Todo papa que morreu, ele se transforma num Deus, porque ele tem que receber a oração. E é mentira, porque a Bíblia diz que qualquer espécie de oração só pode ser dirigida a Deus. Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Só tem essa oração na Bíblia. Milhares de oração na Bíblia. Quando um servo de Deus faz essa oração, é dirigida só a Deus. É como um pai pedindo para o filho, é um filho com relacionamento com Deus. Então, eu quero que você veja quanta mentira esses papas, no decorrer da história, centenas de papas foram pedófilos, satanistas, outros tiveram vários filhos com várias amantes, com muitas prostitutas, viu, irmão? E agora você vai ver este problema seríssimo aí que está acontecendo. Esses documentários que um monte de historiadores mostraram o que os papas de verdade foram. Assista conosco. Olá, meu irmão. Agora eu quero falar sobre esse homem aí, Inácio de Loyola. Talvez você já ouviu falar quando você estava na escola. Muita coisa boa, muito elogio sobre esse homem que fundou a ordem dos jesuítas, chamado a Companhia de Jesus. Em 1540, Inácio de Loyola, esse que está aí na sua frente, foi um capitão espanhol que fundou a ordem dos jesuítas. Quem era Inácio de Loyola? A pergunta é: quem eram os jesuítas? A pergunta é: será que eles eram santos padres, como a Igreja Católica diz? Será que você não aprendeu errado? Você já investigou sobre isso, ou você apenas aceita o que muita gente está dizendo por aí na televisão, ou então a sua avó contou? Quem foi os jesuítas? Olha, nós estamos fazendo muita investigação, porque os jesuítas estão fazendo as maiores barbaridades desde que começou esta ordem em 1540 até hoje. E o Papa Francisco I, que está hoje no Vaticano, é jesuíta. O último jesuíta entrou no Vaticano para fazer as piores desgraças que você pode imaginar. Mas para você entender os jesuítas, eu quero primeiro falar sobre Inácio de Loyola. Vamos pegar o que algum dos nossos livros, que eu, pastor Wagner Jesus, escrevi. Por exemplo, um livro agora chamado Rastros de Sangue, para falar sobre as pegadas malignas dos jesuítas. Eu quero te mostrar alguma coisa, vamos já ler um pouquinho. Então está aqui, meu irmão, nós estamos aqui na página 7 do nosso livro Rastros de Sangue, que escrevemos agora em 2013, depois que Papa Francisco se elegeu como Papa, o último dos jesuítas, para dirigir mais de 180 países católicos e o mundo todo, tá certo? O mundo todo. Não pense que ele só abrange 180 países. Por que um jesuíta no comando da nova ordem mundial? Por que um jesuíta? Que os jesuítas são os homens mais ricos do planeta Terra. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui algumas pesquisas feitas neste livro, que historiadores vêm também investigando esses homens há muitos anos, vários séculos, tá bom? E esses homens guardaram as maiores riquezas do mundo, pertencem aos jesuítas. Então vamos estudar um pouquinho aqui na nossa página 7 do nosso livro Rastros de Sangue, onde o historiador Eric John Phelps, autor do livro Os Assassinos do Vaticano, tá bom? Esse livro foi produzido há mais de 10 anos. Esse livro já está produzido e ele é um pesquisador
que nos deu muita pista. Então olha só o que ele diz. Assim Loyola tinha uma vontade indomável, ele tinha uma vontade de aço, e ele ajustou sua mente para recuperar de volta o que o papado tinha perdido para a reforma protestante. E assim ele foi para o Papa, e o Papa, em 1540, em seguida, criou a Ordem dos Jesuítas. Mas este homem é um soldado, ele é um advogado, e ele reuniu uma legião de soldados e guerreiros para conseguir de volta o que o Roma tinha perdido, bem como instituir um governo mundial para o Papa de Jerusalém. Este foi em 1540. Então olha só, meus irmãos, deixa eu fazer um relato breve sobre o Papa dessa época e até hoje. Desde que entraram, aí nesse livro Assassino do Vaticano você vai entender muito isso. Esse livro tem mais de 700 páginas, viu? Aí está falando sobre a morte do presidente Kennedy, que esse Eric John Phelps garante através de documentos que quem assassinou ele foram os jesuítas, foram os homens mais malvados da terra, os jesuítas. Então veja só, logo depois do século IV, os sacerdotes católicos, os sacerdotes da igreja cristã, irmãos, eles passaram a receber muito poder dos imperadores de Roma. E os imperadores de Roma começaram a respeitar tão grandemente os cristãos, que eles começaram a respeitar e dar locais grandes de poder para os bispos da igreja. Tanto que daí a 2 séculos, o próprio imperador de Roma toda e do mundo todo não era mais o imperador de Roma, mas sim era o Papa. Esta palavra Papa foi criada em latim, que é o idioma de Roma até hoje, que quer dizer pai. Então ele se tornou pai com tudo quanto é espécie de poder que você imaginar, poder para matar, poder que o imperador tem. Então de lá, mais ou menos do ano 538 até 1798, os papas eram conhecidos como anticristos, porque eles assumiam o local dos imperadores, vestindo-se de rei, de coroa de ouro, e mandava matar milhões de pessoas. Qualquer pessoa que não atendia o que o Papa mandava matar, mandava torturar, roubava tudo que a pessoa tinha e ficava. Por isso a Igreja Católica é a instituição mais rica do mundo hoje, tá certo? Então, aqui neste livro eu vou voltar ao que Eric John Phelps diz sobre os jesuítas, de 1540, ele diz: quando apareciam os jesuítas como membro de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam os interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito, a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era atraída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente espalharam pela Europa, e onde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Ou melhor, este autor, Eric John Phelps, que investigou, usando muitos testemunhos de ex-padres jesuítas, de ex-generais que usaram na Segunda Guerra Mundial e muito antes na Primeira Guerra Mundial,
contando como os jesuítas se infiltraram, matando, roubando, traindo reis, fizeram as piores barbaridades, porque sempre foi um povo político e só usando a capa de cristianismo para poder se infiltrar nos países. Por isso que hoje você vê o Vaticano, toda vez que elege o Papa novo, um novo Papa, vai para lá a maioria dos presidentes do mundo, os homens que dizem ser super poderosos, até a Dilma Rousseff, o Barack Obama, todos vão para lá se ajoelhar e beijar a mão do Papa. Não pense que é porque eles são católicos e amam o Papa, isso não tem nada a ver, é porque eles dependem do Banco do Vaticano, dependem dos jesuítas, porque eles são traidores. Se eles quiserem tirar qualquer presidente, eles tiram. Se eles quiserem assassinar, seja quem for, eles assassinam. Isso aqui é uma das coisas que está escrito nesse livro, Os Assassinos de Vaticano, os Jesuítas, escrito por Eric John Phelps. Então eu quero que você conheça um pouco mais o Inácio de Loyola e sua ordem assassina que vem perdurando até hoje. Os jesuítas têm apenas a capa de cristão. Te lembra que Jesus falava dos pastores de Israel da época em Mateus 23, várias vezes nesse capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus usa o termo hipócritas, porque eles tinham uma capa de religião, mas eram ladrões, eram mentirosos, eram satanistas, era tudo que não presta. E eu quero te desafiar também a ver o nosso dicionário da língua portuguesa. Se você procurar a palavra jesuíta no dicionário da língua portuguesa, qualquer dicionário que você achar, você vai ver significado da palavra jesuíta: traidor, hipócrita, viu? Esse é o Por quê? Porque esses homens que fizeram esses dicionários da língua portuguesa, eles colocaram isso dependendo das pesquisas de muitos historiadores que falavam como esses homens percorrer a terra montando colégios jesuítas somente para botar uma religião de capa, mas na verdade eles eram políticos tentando o domínio global, matando, deixando rastros de sangue terríveis no caminho de quem, meu irmão, passava no caminho deles. Investigue mais sobre os jesuítas, você vai descobrir, a nova ordem mundial está pronta, está aí no governo do Vaticano. O homem mais perverso que o mundo já viu está no controle do Vaticano, o Papa Negro, o superior geral dos jesuítas, viu? Que está comandando o Papa Francisco. Daqui a pouco você vai ouvir falar um pouquinho sobre este homem, o homem mais perverso do mundo, o homem mais satanista que o mundo já viu, é o superior geral, o Papa Negro dos jesuítas. Glória a Deus. Agora estou mostrando para você a historiadora brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras. Aliás, esta mulher, meu irmão, é membro de 3 academias brasileiras de letra e é membro também nos Estados Unidos, da Academia de Letras nos Estados Unidos. O nome dela é Mary Schultz. E ela escreveu um livro chamado Os Filhos de Loyola, para falar como Inácio de Loyola e os jesuítas, que vieram depois de Inácio de Loyola, depois de 1540, até hoje. Essa historiadora tem pesquisado demais esses homens, o que a mídia não mostra, a televisão não mostra. Ela diz que até os livros de história foram mudados pelos jesuítas, porque eles são donos de todas as universidades do mundo, e são donos de todas as casas publicadoras de Bíblia que tu imaginar, pertence aos jesuítas. Tudo que tu imaginar hoje de empresa grande, das maiores do mundo, pertence aos jesuítas. Isso você vai ver no livro do Eric John Phelps, que a gente viu ainda agora. Você vai ver no livro dela, Os Filhos de Loyola, que eu coloquei muita coisa, tá bem, do livro dela, dos Filhos de Loyola, botei no nosso livro chamado Rastro de Sangue, e coloquei também no nosso livro que está oculto no Vaticano. Coloquei muita pesquisa que ela fez sobre os jesuítas, sobre o Papa, dominado pelos jesuítas, marionete dos jesuítas, e que estão planejando as maiores barbaridades contra a humanidade. Tá bem? Já já eu vou ler alguma coisa que ela escreveu sobre Loyola e os jesuítas. Tá bem? Mary Schultz. Coloca esse nome aí na internet, a historiadora Mary Schultz, e bota assim a palavra do lado, jesuítas.
Você vai ficar horrorizado de tanta pesquisa que essa mulher já fez, das descobertas que ela pegou de vários e vários livros de outros historiadores, contando as pegadas malignas de sangue que os jesuítas deixaram na história de lá de 1540 até hoje.